Ana, muito obrigado, Laura, por aceitar o convite. Tá? Duda, tu vai ter aproximadamente 50 minutos para fazer tua defesa, tá? Um minuto mais, um minuto menos. E aí, posteriormente, vamos com as perguntas da banca, tá bom? Qualquer coisa que acontecer, eu te mando um WhatsApp se travar o ar, tá bom? Tá bem. Ok, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade da banca por ter lido meu trabalho e estar aqui hoje. Essa é a minha defesa de dissertação de mestrado com o título Compostos Cimentícios Fibro-Reforçados, Otimização das Propriedades Mecânicas para Aplicações Disruptivas. Eu dividi essa apresentação nesses 6 tópicos. E para começar, a gente precisa fazer uma breve contextualização sobre os materiais compósitos. O interesse na pesquisa e desenvolvimento desse tipo de material se deu pela necessidade de diferentes setores industriais por materiais que tivessem propriedades especiais. E para atender às especificações de múltiplos requisitos de desempenho, recorreu-se à combinação de materiais. O material compósito nada mais é do que a combinação de 2 ou mais materiais para resultar num material cujas propriedades não seriam atingidas por cada um desses constituintes trabalhando isoladamente. Cada um dos constituintes ele vai manter sua integridade formando um sistema heterogêneo. Nesses constituintes, a gente tem uma fase descontínua, que é chamada da fase dispersa, e envolvendo essa fase, a gente tem uma fase contínua, chamada matriz. E as propriedades dos compostos, elas vão depender tanto das propriedades de cada uma dessas fases constituintes, das quantidades de cada uma delas, da geometria da fase dispersa e da interação entre essas fases. E a partir disso, a gente consegue classificar os materiais compósitos em 4 classes, sendo as mais interessantes para esse trabalho os reforçados com partículas e os fibro-reforçados. Nos reforçados com partículas, a gente tem como exemplo o concreto convencional de cimento Portland, que é um dos materiais mais consumidos do mundo. E como uma evolução desse concreto convencional, a gente tem os concretos de ultra alto desempenho, que é uma classe de concretos especiais. Esse termo ele foi introduzido nos anos 90 pelos pesquisadores Delahart e Cedran para designar essa seleção cuidadosa de matérias-primas, um proporcionamento mais otimizado dos componentes e o uso de técnicas especiais tanto para o preparo quanto para a cura. A normativa americana ela vai conceituar o quad a partir de alguns requisitos básicos, como resistência à compressão superior a 120 MPa, a eliminação do agregado graúdo e uma maior trabalhabilidade. O quad ele tem potencial para se tornar uma solução que vai contribuir para a sustentabilidade das edificações, porque seu desempenho superior ele resulta numa maior durabilidade e uma maior vida útil e pode reduzir os custos com reparos. A gente tem alguns exemplos do uso do quad em estruturas ao redor do mundo. Aqui eu gostaria de observar que como os elementos do quad eles podem atingir um desempenho mecânico igual ou superior do concreto convencional, mesmo empregando elementos mais esbeltos de menor área, é possível empregar um menor volume de material, como é o caso das seções dessa ponte na Coreia do Sul, e também é possível produzir estruturas delgadas, leves e duráveis, assim como elementos com geometrias e formas mais complexas, como o revestimento desse museu no Catar, ou ainda explorar formas arquitetônicas inovadoras, como a fachada desse aeroporto. E também existem inúmeros casos do uso do quad para reparar estruturas existentes, como é o caso da revitalização dessa série de viadutos na Suíça, e além de aplicações não convencionais associadas à proteção balística, elementos que vão fazer a contenção da radiação ou ainda estruturas em ambientes agressivos. Paralelo ao desenvolvimento do quad, a gente tem o desenvolvimento de uma outra classe de materiais, que são os compósitos cimentícios projetados, que vão propor dosar esse material cimentício, já visando as propriedades que precisa ter para sua aplicação final. Esse tipo de material, ele tem como princípio aproveitar o ótimo comportamento que os concretos têm sob esforços de compressão, mas ele busca resolver alguns problemas associados ao comportamento frágil sob tração. E para isso é possível fazer a incorporação das fibras curtas, aproximando essa classe de materiais dos compósitos fibro-reforçados. Com a incorporação das fibras, a gente consegue melhorar a tração e a dutilidade, e o incremento dessas propriedades ele vai depender tanto do comportamento microestrutural quanto mecânico, com as modificações da matriz, no design das fibras e nas propriedades da interface entre esses dois. Como esses materiais compósitos eles vão ter características superiores,
é possível explorar eles para outros fins, além dos que são comumente associados a edificações, ampliando o uso deles para algumas aplicações industriais, como é o caso dos suportes de máquinas-ferramenta ou machine beds. Esse tipo de elemento, ele tem como princípio garantir a configuração geométrica de todo o maquinário, mesmo quando está submetido a cargas estáticas, dinâmicas e térmicas, absorvendo as vibrações e assegurando a precisão e a qualidade dos materiais resultantes. Usualmente, esses elementos são feitos com materiais metálicos, o que resulta em um elevado custo, e nos últimos anos tem crescido a demanda por materiais alternativos. Existem alguns exemplos bem-sucedidos da substituição de elementos metálicos por concreto, e é possível encontrar diversos tamanhos, geometrias e aplicações para essas machine beds, e também existem alguns exemplos, tanto na Alemanha quanto na China, de fábricas que já fazem isso comercialmente. A aplicação nesse trabalho está associada a um projeto já concluído da FINEP, que propõe o uso de um material composto cimentício para ferramentas de estampagem. Esse projeto é fruto dessa parceria público-privada entre a UFSM, a FRASD e o IHR e possui o financiamento da FINEP. A ideia é empregar o material para esse processo de estampagem ou deep drawing, que os componentes responsáveis pela conformação mecânica das peças, quando a gente tem o processo de prensagem, a prensa é acionada, ou punção, que é essa parte superior, ele desce e aplica uma pressão sobre a chapa, fazendo com que ela assuma o formato da cavidade da matriz. E esses dois elementos, eles precisam garantir a precisão dimensional das peças resultantes. Então, a ideia é promover o transbordo tecnológico dos compostos que já são comumente utilizados na construção civil para uma aplicação disruptiva em outra área da indústria metalmecânica para o desenvolvimento das ferramentas. Quando a gente faz a substituição desses materiais metálicos por concreto, a gente tem alguns benefícios associados ao processo de prototipagem. A gente tem uma liberdade para testar diferentes geometrias, com o barateamento desse processo, podendo gerar uma certa economia em termos de dinheiro, e também tem um potencial de sustentabilidade, uma vez que o concreto seria menos nocivo do que os materiais metálicos. Então, o objetivo geral desse trabalho, ele está associado ao desenvolvimento e à caracterização completa do material compósito cimentício. Não é o desenvolvimento do material ainda, apenas a caracterização desse material. A ideia é desenvolver um material com resistência à compressão superior a 150 MPa e resistência à tração maior que 10 MPa para aplicações em temperaturas de até 200 graus Celsius. Essa temperatura ela também é uma especificação do nosso projeto. E como objetivos específicos, a gente tem a avaliação do efeito das diferentes matérias-primas e proporções, verificar também como vai ser o comportamento desse material quando ele é submetido a ciclos térmicos, e, por fim, correlacionar as propriedades mecânicas com a microestrutura. E para atingir esses objetivos, nós elaboramos um programa experimental composto por 3 fases. Cada uma dessas fases, elas vão acabar desencadeando e consolidando o processo de desenvolvimento desse compósito com alto desempenho mecânico e também estabilidade térmica. A primeira fase, como o próprio nome diz, ele está relacionada aos testes iniciais e vai envolver desde a caracterização das matérias-primas até os primeiros testes. Ela forneceu a base que a gente usou para formular o compósito, avaliou o efeito de diferentes matérias-primas, a incorporação das fibras e fez os primeiros testes de estabilidade térmica. Seguido por essa fase, a gente acabou otimizando a formulação, aumentando a resistência à compressão próximo de 200 MPa. E nessa segunda fase, a gente avaliou diferentes microfibras e teores. E buscou atender o primeiro objetivo específico do trabalho, que são determinar como é que seria o comportamento em estado fresco e endurecido a partir dessas adições. Na terceira fase, a gente manteve a formulação otimizada de 200 MPa, mas buscou atingir os segundo e terceiro objetivos de estabilidade térmica e correlacionar as propriedades mecânicas com as microestruturais. Mais detalhes das proporções, de quais os procedimentos que a gente vai usar, tanto para moldagem quanto nos ensaios, eles vão ser apresentados nos resultados e não aqui no programa experimental, para seguir mais fácil o fluxo do documento, porque o trabalho ele acabou sendo dividido em 3 artigos, que cada uma dessas fases acabou originando. Eu só agrupei todas as informações dos materiais em uma única fase, porque ao longo das 3 fases foram utilizados basicamente os mesmos materiais, a gente variou apenas as proporções e quais os testes que foram empregados.
a gente usou como ligantes um cimento Portland branco, que tem baixo teor de C3A e apenas calcário como adição mineral, e foi o nosso teste que resultou a maior resistência à compressão nos ensaios preliminares. Como material cimentício suplementar, a gente utilizou uma sílica ativa não densificada. Aqui está uma tabela com as propriedades físicas dos ligantes e também a composição mineralógica. Como agregado fino, ou filler, a gente empregou 2 paus de quartzo comerciais, um mais fino e outro mais grosso. Aqui a gente tem a distribuição granulométrica de todas essas matérias-primas em pó e algumas imagens de microscopia eletrônica de varredura para a gente observar a morfologia dessas partículas. Também empregamos um superplastificante comercial à base de policarboxilatos, que tinha boa compatibilidade com o nosso ligante. E aqui, então, tem essa tabela com as propriedades tanto dos agregados quanto do superplastificante. Como microfibras de reforço, a gente utilizou algumas que foram fornecidas pela empresa parceira, que é a de aramida, basalto, carbono, lã de rocha e lã de aço. Elas variaram ao longo dos testes. E como resultados, a gente vai começar apresentando os artigos. O primeiro deles é um artigo que já está publicado no Journal of Materials Research and Technology, que avalia a estabilidade térmica e o desempenho desse quad fibro reforçado. Como ligante, a gente fez uma composição com substituição parcial do cimento por sílica. A gente fez uma composição de 2 paus de quartzo nos agregados e manteve fixa a proporção agregado ligante e água ligante. Aqui eu fiz um gráfico para a gente ter uma ideia melhor de qual que seria a composição, a distribuição volumétrica dessa mistura, aqui sem as fibras, e quando a gente faz a adição de 2% das fibras de aramida, basalto e lã de aço, a gente tem uma pequena diminuição em cada uma das outras fases, em fazendo essa adição de fibras com relação ao volume total da mistura. E também fizemos a determinação da dosagem do superplastificante de acordo com o espalhamento-alvo, então ele varia de acordo com as fibras. No processo de mistura, a gente fez todo o trabalho em um ambiente climatizado, empregou uma argamassadeira planetária e fez a adição fracionada das matérias-primas, iniciando com o cimento, pó de quartzo e as fibras, depois com água e superplastificante e, por último, a sílica. O procedimento durou em torno de 11 minutos, seguido pela moldagem, desmoldagem em 24 horas, e o processo de cura é um procedimento padrão do laboratório, que alterna a cura úmida com a cura úmida em altas temperaturas. Esse processo, ele acelera o desenvolvimento das resistências. E também fizemos alguns testes de estabilidade térmica, estabelecendo 3 grupos de condicionamento térmico. Um deles é um grupo de controle, e depois 1 e 5 ciclos. Cada um desses ciclos, ele tinha uma taxa de aquecimento de 3 graus por minuto, era mantido por 1 hora no patamar, e depois seguido por um resfriamento lento. Nos procedimentos de teste, o desempenho mecânico foi avaliado através dos ensaios de resistência à compressão e flexão, seguindo a normativa americana. Para compressão, a gente usou 20 corpos de prova para cada um dos grupos, e flexão 10 corpos de prova. A gente equipou também os corpos de flexão com esse defletômetro no meio da barra, para que a gente medisse o deslocamento durante o ensaio. E para avaliar a estabilidade térmica, a gente realizou análises dilatométricas e dinâmico-mecânicas. Na dilatometria, a gente pregou 5 ciclos de aquecimento na mesma amostra, com uma taxa de 5 graus por minuto. A mesma taxa foi empregada para o DMA, mas no DMA a gente aplicou uma deformação de 120 microns em uma frequência de 1 Hz. E de forma complementar, a gente fez análises de microscopia eletrônica de varredura e termogravimetria com as pastas. Como resultados, a gente tem a resistência à compressão aos 7 dias, aqui esse gráfico de barras, em que as cores diferentes, elas vão indicar os diferentes números de ciclos, e em cada uma das colunas está agrupada as misturas. Nesse segundo gráfico, a gente tem a porcentagem de crescimento em relação à amostra com 0 ciclos, e a gente pode observar que existe uma tendência de aumento da resistência com o aumento do número de ciclos, tanto para a nossa amostra referência quanto para as fibro-reforçadas. Isso pode ser resultado do aumento do grau de hidratação por causa desse tratamento térmico, o que já foi registrado na literatura. Também, quando a gente avalia isoladamente o efeito da incorporação das fibras, quando a gente avalia tanto a resistência, compressão e considera o desvio padrão, a gente percebe que essas resistências se sobrepõem, o que faz com que a gente necessite fazer uma análise de variância com teste de Tukey para verificar quais seriam as diferenças significativas.
Para basalto e aço, isso não foi significativo. Já para aramida, teve uma redução da resistência à compressão significativa. Isso é ocasionado principalmente por problemas de trabalhabilidade, o que gera algumas falhas de moldagem e a redução do desempenho. Quando a gente avalia as fibras e os ciclos, a gente percebe que as fibras elas não se degradam, existe um ganho de resistência, porque pode ser por múltiplos mecanismos, e alguns estudos prévios, eles apontam que esses ciclos moderados, eles promovem a densificação da matriz, e isso ocorre também na zona de transição interfacial entre a fibra e a matriz, que fica mais homogênea e compacta e pode colaborar com essa resistência. Já a resistência à flexão, também é avaliada aos 7 dias. A gente tem as curvas de deslocamento versus resistência à flexão. Aqui nós temos uma tabela com a máxima carga, o deslocamento na máxima carga, a máxima resistência e a tenacidade. Aqui a gente observa que com os ciclos térmicos, a gente aumenta a capacidade de carga com os ciclos, porque eles vão acelerar a hidratação do cimento e vai modificar as reações pozolânicas, vai refinar a matriz e vai melhorar essa interface, como já aconteceu na resistência à compressão. A adição das fibras, ela vai aumentar a carga máxima suportada e a resistência, mas ela não modifica o comportamento pós-fissuração da curva. A gente percebe que mesmo com o acréscimo das fibras, a falha continua sendo frágil, e principalmente porque essas fibras elas são microfibras, ainda muito curtas, para promover esse comportamento de pseudo-endurecimento. A microfibra de basalto é a que teve a maior resistência, ela era a mais longa das que a gente trabalhou, não mudou o comportamento das curvas, mas aumentou a carga, e isso pode ser por causa do maior controle na produção das fibras, que torna a distribuição dos tamanhos mais homogênea. Nos resultados das análises dilatométricas, a gente tem as curvas com o comportamento entre 20 e 200 graus Celsius. A gente percebe que existe um aumento dimensional linear inferior a 0,25% para todas as amostras e o número de ciclos. A gente tem na linha azul, indicada pela seta, o primeiro ciclo, e ele geralmente tem a maior expansão, e ela é reduzida com os ciclos subsequentes. Se a gente der um zoom nessas áreas cinzas, que estão aqui no topo, nessa seção entre 100 e 150 graus, a gente consegue perceber que a maior diferença ela está associada às microfibras de aramida e de basalto. E quando a gente tenta fazer esse gráfico de barras, comparando qual que é a variação dimensional em 100 e 200 graus, a gente percebe que nessa faixa de temperatura a variação é de 100%. Já na análise dinâmico-mecânica, a gente consegue avaliar as propriedades elásticas e o mecanismo de dissipação da energia. A gente tem a variação do módulo de armazenamento e do fator de perda em função da temperatura. Na primeira coluna, a gente tem o módulo de armazenamento e a gente percebe que com o aumento da temperatura, a gente tem uma redução desse módulo. A mistura referência, ela vai ter o primeiro ciclo menor do que os demais. Já aramida e aço, o primeiro ciclo, ele é muito mais elevado que os demais, o que sugere um mecanismo diferente de armazenamento de energia. E todas essas misturas, elas estão no domínio linear viscoelástico, o que é confirmado pelo nosso fator de perda. A análise de microscopia eletrônica com diferentes ampliações, ela é apenas uma análise complementar, e aqui a gente consegue observar que as amostras com microfibra de aramida, elas são mais porosas e heterogêneas que as demais. E nos resultados do TG, a gente tem aqui no primeiro gráfico uma curva da perda de massa, e na segunda a derivada da perda de massa. A gente consegue perceber que há uma diminuição da perda de massa com os ciclos, e a principal perda de massa, ela ocorre até 350 graus Celsius. No DTG, a gente consegue identificar 3 picos de perda de massa, o primeiro entre 20 e 200 graus, associado à decomposição da etringita, dos monossulfaluminatos e do silicato cálcico hidratado. Entre 400 e 550, a gente tem a desidroxilação da portlandita. A gente percebe que existe mais portlandita nas amostras com zero ciclos, com ciclos do que nos zero ciclos, mesmo com a incorporação da silicativa, o que pode ser um indicativo da hidratação promovida pelos ciclos térmicos, e a reação pozolânica ela não consegue acontecer por falta de tempo, porque a gente está analisando amostras de 7 dias, ou por falta de espaço, porque é uma estrutura muito densa. Entre 600 e 1000 graus Celsius, a gente tem a decomposição térmica associada à descarbonatação, que é um pico menos pronunciado.
A partir desses resultados, a gente conseguiu atingir uma resistência à compressão máxima de 180 MPa nas amostras com 5 ciclos, o que ainda não nos deixou satisfeitos, o que fez com que a gente percebesse que precisaria modificar o mecanismo de dosagem, de mistura e de preparo dessas amostras. Os resultados das fibras, eles foram positivos, mas ainda muito longe de proporcionar a resistência que a gente precisava para a tração, o que nos fez mudar o caminho para aumentar a porcentagem de reforço que a gente ia empregar. E já percebemos um potencial de aplicação desse material com a manutenção da resistência em 200 graus, mas o teste precisa ser otimizado com maior número de ciclos e promovendo esses choques de temperatura que vão condizer mais com como vai ser o processo na realidade. E por isso, então, a gente tem o nosso segundo trabalho, que seria uma comparação entre diferentes microfibras no quad, avaliando tanto a reologia quanto o desempenho mecânico. Aqui a gente manteve a proporção do ligante que tinha no outro estudo, mas a gente precisou otimizar a composição por meio do empacotamento das partículas. Utilizamos o modelo de Andreassen e Andersen, tentando nos aproximar da curva-alvo, o que fez com que a gente passasse a usar apenas um pó de quartzo, um mais fino. Na fase anterior, essa era a composição volumétrica com 2% de reforço, e a gente queria aumentar o volume de reforço. Nós tínhamos como a ideia trabalhar com 5% de microfibras e fazer uma comparação entre elas. A gente adicionou as microfibras de carbono e de lã de rocha e mantivemos aramida e lã de aço. Essa comparação com 5% das fibras, foi um trabalho coletivo, muita gente participou, e ela acabou resultando num TCC. Eu estou apresentando aqui hoje porque todas essas composições fazem parte do artigo, mas eu vou me ater mais à lã de aço, que foi a que teve os resultados mais promissores, e é por isso que a gente decidiu testar não apenas 5% de volume, mas também 2,5% e 10%, para ver como que ela ia se comportar com diferentes volumes. É importante notar aqui que a gente trabalhou adicionando essas fibras, substituindo apenas o agregado e mantendo o ligante fixo. Isso não é muito comum na dosagem dos compostos cimentícios, mas a gente ajustou a metodologia para se adequar a um procedimento que a empresa parceira que já empregava, porque eles costumam trabalhar com polímeros. E o superplastificante, ele foi ajustado em função da fluidez do misturador. A principal diferença no processo de mistura está no uso do misturador intensivo e também na mudança na ordem de incorporação dos materiais em pó. A gente iniciou pela sílica, depois para o cimento, pós de quartzo e por último as fibras, mas manteve o mesmo procedimento de moldagem e de cura com 7 dias. Nos procedimentos seria o comportamento em estado fresco, a gente fez algumas análises reológicas com testes oscilatórios num reômetro de placas paralelas, fazendo ensaios de varredura de amplitude e de frequência. A varredura de amplitude começou com 15 minutos após o início da mistura e a de frequência em 21 minutos. A gente fixou a deformação em 0,03%, que foi o limite definido a partir do limite de viscosidade elástica da nossa mistura referência. O desempenho mecânico em todas as amostras ele foi avaliado aos 7 dias. A gente fez a determinação do módulo de elasticidade dinâmico, seguindo a normativa brasileira, com o uso desse equipamento Sonelastic, em uns CPs de 5x10. E também fizemos a determinação do módulo de elasticidade estático, que é obtido a partir da instrumentação com string gauges dos CPs menores. A gente precisou usar esses corpos de prova de 12 por 24 milímetros por causa de limitações da capacidade de carga da prensa, e aqui a gente seguiu o resto do procedimento da normativa americana, fazendo 3 ciclos de carregamento em até 40% do limite da carga média à compressão. No ensaio de compressão, a gente avaliou 3 tamanhos de CPs, para avaliar o efeito do tamanho do corpo de prova, por isso foi necessário utilizar uma prensa maior, com maior capacidade de carga. Nos CPs de 12 por 24 milímetros, a gente precisou aumentar o número de espécimes, em torno de 25, para fazer uma análise mais aprofundada de Weibull. A tração direta, ela seguiu a normativa da AASHTO e usou esses corpos de prova Dogbone. Eles também foram instrumentados com string gauges para que a gente conseguisse determinar a curva de tração. A gente seguiu o mesmo procedimento de flexão com 10 corpos de prova e uso do defletômetro. No cisalhamento, para a gente conseguir calcular qual seria essa resistência ao cisalhamento, é necessário saber a carga crítica e também a área dessa seção que vai ser rompida. A
alguns testes de absorção de água por capilaridade, seguindo a normativa brasileira, com imersão parcial e 3 dias, e nós complementamos essas análises com microscopia eletrônica de varredura, para a gente conseguir verificar as composições elementares e identificar as fibras, além de microscopia óptica, para a gente verificar a dispersão das fibras de aço. Como resultados, a gente inicia pelos nossos resultados de medidas reológicas com as varreduras de amplitude. Aqui a gente tem os gráficos para diferentes fibras e porcentagens de reforço. Não foi possível fazer as medidas reológicas de aramida, porque essa mistura excediu o torque máximo do equipamento. Nas linhas contínuas, a gente tem o módulo de armazenamento, o G', e na linha pontilhada, o módulo de perda, o G2 linhas, e todos esses gráficos eles indicam o comportamento viscoelástico do material. Se a gente se ater apenas a 5% de fibras, a gente percebe um aumento da rigidez com a incorporação desse material. Está indicado pela linha azul, qual que é a base da nossa mistura referência, e a gente percebe que o aumento ele é mais visível, mais significativo para 5% das fibras de aço. Quando a gente tenta verificar o limite linear viscoelástico, a gente vai ver que os valores de deformação crítico para as misturas referência, carbono e lã de rocha, ele fica em torno de 0,1%, o que indica respostas similares para essas deformações iniciais. Já para 5% de aço, o valor crítico ele é menor. Essa diminuição do limite linear viscoelástico, ele indica uma tolerância limitada na deformação da mistura antes do dano estrutural. E a gente percebe agora, prestando atenção apenas nas diferentes composições, diferentes porcentagens da microfibra de aço, que quanto maior o teor de fibra de aço, maior a rigidez. Para 10%, o gelim é muito alto. O limite de viscosidade não pode ser determinado, o que indica essa estrutura muito rígida. Esses resultados, para todas as fibras, eles são consistentes com outros resultados que a gente verificou na literatura. Na varredura de frequência, a gente pode verificar o módulo complexo, também a linha contínua, e o ângulo de fase, ou deslocamento de fase, o pontilhado, e eles confirmam o aumento da rigidez pela adição das fibras. Na varredura de frequência, a gente identificou que na faixa de ensaio, ela não tem muita influência na resposta reológica, porque porque os valores são praticamente constantes nesse intervalo. Já avaliando o efeito do tamanho do CP na resistência à compressão, a gente pode ver que as resistências médias e o desvio padrão, eles acabam se sobrepondo, o que demanda uma análise estatística. A gente fez o teste de pós-atleta aqui novamente, e para a maior parte dos espécimes, a diferença não é significativa, o que indica uma estrutura densa e homogênea, que vai se sobrepor aos efeitos do tamanho de corpo de prova, mas, quando a gente avalia lã de rocha e referência, essa diferença é significativa, o que indica algumas heterogeneidades locais, seja pela aglomeração das fibras ou por porosidade localizada. Para avaliar o efeito das fibras, a gente fez um estudo com o maior número de CPs para fazer essa análise probabilística da distribuição de Weibull e ter informações sobre a confiabilidade. A gente tem informações sobre a resistência característica, que é uma associada à probabilidade de falha de 63%, e o módulo de Weibull. O que a gente identificou aqui é que a resistência seguida de perto por aço e lã de rocha, e carbono e aramida têm uma resistência um pouco menor. O M, para todos os concretos avaliados aqui, é maior do que de concretos convencionais, mas a gente verifica que aramida e carbono têm uma menor confiabilidade. No caso da aramida, pode ser os mesmos problemas que a gente enfrenta de trabalhabilidade, e de carbono é muito mais associado a algumas limitações associadas à geometria da nossa fibra, que tem uma baixa razão de aspecto, o que pode causar problemas, uma menor eficiência para ligar essas trincas. A lã de rocha e de aço, elas tiveram um ótimo desempenho, e isso é consistente com muitos resultados que a gente verificou na literatura. Para avaliar o padrão de falha, a gente precisa relembrar que o comportamento do concreto de ultra alto desempenho, mesmo sem as fibras, ele vai ter a fratura frágil. E com a incorporação das fibras, é possível fazer o desenvolvimento de múltiplas microfissuras e a aglomeração maior dos corpos de prova. Isso porque as fibras, elas atuam como ponte entre as fissuras, elas ajudam a redistribuir as tensões e vão gerar essa fratura mais dútil. Quanto mais fibras a gente adicionava, mais coesa ficavam os corpos de prova após o rompimento. Mas a gente só conseguiu observar, de fato, esse comportamento com uma mistura de 10% de fibra.
Nos corpos de prova menores, a gente tem uma falha diagonal, e no corpo de prova de 5 por 10 centímetros, a gente tem a formação de troncos cônicos nas bases. A gente também fez as curvas completas de tensão e deformação para as diferentes microfibras. Aqui a gente identificou que lã de rocha e de aço têm uma maior rigidez inicial, aramida e carbono têm uma menor rigidez, e a falha delas é muito mais frágil, com quedas abruptas de tensão e falhas repentinas. Mas focando na lã de aço, para todas as composições, diferentes volumes de incorporação de fibra, a gente tem uma resistência à compressão bastante alta, entre 190 e 220 MPa, e as curvas de tensão elas podem proporcionar mais informações. A gente consegue perceber que com o aumento da resistência à compressão a gente tem mais deformação, mas o comportamento ele se aproxima da dutilidade mais na mistura de 10% das fibras. Para avaliar o módulo de elasticidade, nós temos aqui os resultados do módulo dinâmico, e a partir do módulo dinâmico é possível, com o uso da densidade do corpo de prova, calcular o módulo estático estimado. E nós temos o módulo estático que foi obtido pela instrumentação com os strain gauges, e de modo geral, o nosso módulo estático medido, ele está dentro da faixa do estimado. Então, é uma boa correlação que a gente estabeleceu com esses dois ensaios, mesmo com tamanhos diferentes de corpo de prova. No ensaio de tração direta, a gente tem mais resistência com as misturas de lã de aço. A mistura referência, ela tem quase 8 MPa de resistência à compressão, mas todas as misturas de aço, ela tem um bom desempenho, com destaque para os 12 MPa de resistência à tração, que atinge o objetivo que a gente tinha estabelecido, e curvas mais prolongadas antes da ruptura. Esse desempenho à tração das microfibras de aço, ele está associado à elevada rigidez das fibras, à maior resistência e à boa ancoragem, que permite a transferência de tensões e resistência ao arrancamento, mesmo com essas fibras bastante curtas. Já nas curvas de deslocamento e resistência à flexão, a gente fez aqui um quadro resumindo a resistência à flexão, a deformação na carga máxima e a tenacidade, que é a área sob a curva. E o aço é a nossa mistura que tem o melhor desempenho em todos esses elementos, porque ele tem uma boa capacidade de redistribuição das tensões após o início da fissuração. As demais fibras, elas também tiveram ganhos, mas nenhuma delas alcançou o mesmo nível das microfibras de aço. No cisalhamento, a gente tem aramida reduzindo a resistência ao cisalhamento. Carbono e lã de rocha, elas não têm uma diferença significativa com relação à referência, mas os maiores ganhos de resistência são para as microfibras de aço, com 10% atingindo quase o dobro da resistência. Isso é por causa da distribuição multidirecional, da elevada capacidade de bloqueio e de fissura nos planos de cisalhamento. E quando a gente avalia a absorção de água por capilaridade ao longo de 72 horas, a gente percebe que as microfibras de aço, elas diminuíram a absorção capilar quando a gente compara com a composição referência, em todos os tempos avaliados, o que indica uma matriz densa e menos permeável. Nesse caso, o melhor desempenho ficou para 5% de lã de aço, sendo mais eficiente, com redução de até 60%. A de 10% ela tem uma eficiência um pouquinho menor, mas ainda tem uma menor absorção capilar. Quando a gente fez a análise de microscopia eletrônica de varredura, a identificação das fibras ela foi muito complexa devido ao baixo contraste, o que fez com que a gente fizesse essa análise de espectroscopia por energia dispersiva para identificar os elementos químicos, e a partir desses mapas é possível distinguir as microfibras com base na composição química. A mais fácil de identificar foi a de aço, por causa do sinal de ferro, e a lã de rocha e as poliméricas, elas tiveram alguns problemas na identificação, é mais fraco esse sinal, seja pela intensidade do sinal de detecção ou pela similaridade com a matriz. Como a interface ela é afetada pelo preparo das amostras, a gente não conseguiu fazer uma avaliação conclusiva da aderência das fibras à matriz. A gente só conseguiu confirmar a incorporação dessas fibras e a dispersão. Para fazer microscopia óptica, a gente focou apenas em aço para tentar calcular o coeficiente de dispersão dessas fibras. Aqui tem a adição crescente dessas microfibras. Para os menores teores, a gente tem uma alta uniformidade de dispersão. Já para o 10%, a gente tem um menor coeficiente, o que indica uma tendência à aglomeração e que pode ser resultado da maior rigidez reológica. Mas o volume das fibras ela teve um efeito muito mais significativo como ponte nas fissuras, e é isso que domina o comportamento do material. Como resultado nesse trabalho, a gente identificou que a adição de fibras aumenta a rigidez,
mas que a gente conseguiu um bom comportamento mecânico, sobretudo com as microfibras de aço, com os 10%, atingindo resistência à compressão de 220 MPa e resistência à tração de 12 MPa. Todas essas misturas, elas tiveram menor absorção capilar e elas podem ser eficientes mecanismos de substituição para o nosso material metálico. No último trabalho, a gente buscou avaliar a resiliência térmica sob ciclos de temperatura mais... A gente manteve as mesmas composições que foram utilizadas na fase anterior, seja com as misturas ou os teores de fibra, também o mesmo procedimento de mistura. A única diferença é que a gente incrementou alguns ciclos térmicos, entre 0 e 50 ciclos. A gente limitou em 50 ciclos por questões de viabilidade laboratorial, mas aqui a gente identifica que houve um aquecimento e resfriamento mais abrupto, tentando simular de forma mais aproximada com a realidade como seria a situação em que esse material seria submetido, e ele foi mantido num patamar por 2 horas. Nos procedimentos de teste, a gente fez os ensaios mecânicos seguindo as normativas que já foram apresentadas para compressão 10 corpos de prova, tração 3 e cisalhamento 4. Nas análises térmicas, a gente fez ensaio de dilatometria, com 10 ciclos de aquecimento em uma mesma amostra, e de forma complementar, a gente avaliou também as amostras que já tinham sido submetidas a 20 e 50 ciclos. No DMA, a gente analisou uma amostra para cada grupo de ciclo térmico, e de forma complementar, empregando pasta moída, para cada grupo de ciclos, a gente fez termogravimetria, espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier e ressonância magnética nuclear com hidrogênio e alumínio. Também empregando pasta, mas dessa vez algumas fatias, os slices, a gente fez difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura após o polimento dessas amostras. E como resultados, começando pela resistência à compressão, a gente identifica elevadas resistências à compressão para todas as amostras e ciclos térmicos, com desempenho entre 150 e 330 MPa. O que a gente identifica é que até 50 ciclos térmicos de 200 graus não causou uma degradação mecânica, existe um aumento quase que progressivo da resistência à compressão. Na mistura referência entre o primeiro e o último ciclo, há um ganho de 18% de resistência. As amostras com fibras, elas vão ter a mesma tendência, com destaque para a lã de aço com 10%, que atingiu 330 MPa no último ciclo. Essa tendência de aumento da resistência, ela se repete na resistência ao cisalhamento. Aqui a gente tem um pequeno problema quando a gente fala dos fibro-reforçados. Nos ciclos intermediários, a gente tem algumas oscilações, não é um crescimento linear. Isso pode ser por causa da heterogeneidade de distribuição aleatória das fibras e também o pequeno número de corpos de prova que a gente acabou avaliando. Mas, novamente, o destaque fica para as fibras de lã de aço, com o 10% tendo esse crescimento e atingindo resistências de até 145 MPa, no teor de 10% para 50 ciclos. Os resultados de tração direta, eles vão apresentar maior variabilidade ao longo dos ciclos térmicos do que o que a gente já verificou em resistência à compressão e cisalhamento. Na nossa mistura referência, ela inicia com 7,6 MPa. Após o primeiro ciclo, ela diminui para menos de 3 MPa e ela estabiliza nos ciclos subsequentes em 4 MPa, o que pode ser um indicativo de que a matriz pura ela não se beneficia desse processo de aquecimento, principalmente na tração. O comportamento daí das misturas fibro-reforçadas, ele dependeu do tipo de microfibra, com a lã de rocha e lã de aço, promovendo recuperação e até ganho de resistência ao longo dos ciclos térmicos, e mais uma vez, o que é positivo pelos resultados preliminares que a gente já tinha, o 10% de aço ele chegou a atingir 16 MPa de resistência à tração. No ensaio de dilatometria, a gente tem essa grande matriz, em que a gente buscou avaliar como que era o comportamento e o deslocamento dessa dilatometria ao longo dos 10 primeiros ciclos. Então, na primeira coluna, a gente tem o primeiro ciclo. Na segunda, a gente tem o ciclo mais recente, que é em roxo, que é o nosso quarto ciclo, mas em azul mais claro no fundo, nós temos os ciclos anteriores, para que a gente consiga acompanhar o deslocamento dessa curva, isso até o 10º ciclo. E aqui na última coluna, adicionando esses 10 primeiros ciclos, nós temos as amostras de 20 e 50 ciclos. O que a gente percebeu nesse ensaio é que todas as amostras apresentaram excelente estabilidade dimensional, com expansões inferiores a 0,3%.
a gente percebe que tem uma redução da expansão após o primeiro ciclo. Isso pode estar associado à estabilização microestrutural, com a liberação da umidade absorvida e o rearranjo interno da matriz. Mas aqui eu quis dar um destaque para a nossa 10% de fibras de ilha de aço, que ela já tinha um melhor desempenho de resistência à compressão, e a gente consegue acompanhar, então, como que é a expansão ao longo dos ciclos. E, mais uma vez, a gente consegue perceber que as curvas elas estão muito próximas. Essa expansão ela é mais constante ao longo dos ciclos. Isso pode ser porque o maior teor de fibras ele leva ao aumento da rigidez térmica desse material compósito. No DMA, a gente acabou correlacionando o módulo de armazenamento G' com a resistência à compressão de cada um dos ciclos. O módulo de armazenamento ele ficou entre 20 e 40 gigapascal para essas misturas ao longo dos ciclos, o que mostra que o nosso material ele não foi degradado pelo aquecimento até 200 graus Celsius, e a gente consegue ver uma boa correlação entre o G' e a resistência à compressão, especialmente para as misturas com lã de aço. Para 10% de lã de aço, o G' é de 42 gigapascal após 50 ciclos. Nos resultados de termogravimetria, a gente tem mais uma vez a perda de massa e a derivada da perda de massa. A gente tem aqui os quantitativos dos materiais. A gente percebe uma redução progressiva da água quimicamente ligada com o aumento do número de ciclos. E isso pode estar associado à desidratação das fases de silicato cálcico hidratado, AFT e AMF. Os teores de portlandita e de carbonatos, eles permanecem praticamente constantes ao longo dos ciclos, o que indica que 200 graus não foi suficiente para desestabilizar essas fases. O baixo teor de portlandita inicial, ele é atribuído à atividade pozolânica da silicativa. Já no DRX, a gente percebe um aumento da fase de silicato cálcico hidratado com os ciclos térmicos e também uma redução das fases anidras de C3S e C2S. O que indica que os ciclos de 200 graus, eles atuam como uma espécie de cura térmica, acelerando o processo de hidratação. Não tem uma formação adicional de portlandita, as fases de ferroaluminato tetracálcico e calcita, elas permanecem praticamente inalteradas, o que já está em concordância com os resultados que a gente teve no TG. O FTIR, ele é utilizado para auxiliar a gente a identificar os grupos funcionais e acompanhar a evolução das fases hidratadas. Aqui a gente tem as bandas associadas a cada um dos elementos que nos interessam, e a gente percebe uma redução progressiva das bandas associadas à água ligada, o que já concorda com o nosso TG, um aumento da banda associada ao incremento do silicato cálcico hidratado, que concorda com o nosso DRX, e as bandas relacionadas com os aluminatos, elas permanecem praticamente inalteradas. Quando a gente fez a análise, então, do NMR do hidrogênio, a gente busca caracterizar os prótons que estão associados a moléculas de água e em grupos de hidróxido de cálcio e de silício, e que assim a gente consiga avaliar a hidratação, a desidratação e a reorganização da nossa matriz. Aqui a gente identificou espectros que têm 2 picos muito nítidos, que são característicos dos grupos de hidróxido de cálcio, e não foi observado nenhum sinal associado à água livre e nem a hidróxido de silício. Na ressonância magnética nuclear de alumínio, a gente tentou caracterizar as fases de aluminato. Para quantificar as diferentes espécies ressonantes, é preciso fazer deconvolução matemática desses espectros. E aqui a gente elaborou, então, o deslocamento químico do alumínio, que reflete o estado de coordenação do alumínio. E aqui a gente identificou que a partir dos 20 ciclos, a gente tem uma transformação do alumínio 4 em alumínio 5, e esse aumento do alumínio ele é associado ao ganho de resistência mecânica. Quando a gente tentou avaliar por meio de microscopia eletrônica de varredura, a ideia era verificar se havia alguma diferença morfológica entre os ciclos térmicos, mas a gente verificou que não existe essa diferença. A gente identifica ao longo dos ciclos uma microestrutura parcialmente hidratada com grãos anidros residuais, o que fez a gente concluir que a microestrutura ela permanece, então, parcialmente hidratada e não vai ser visível ainda isso. Talvez seja um processo que nós tenhamos que melhorar o processo de polimento. Mas, por fim, a gente verificou que o material que a gente desenvolveu, ele era até beneficiado pelos ciclos térmicos, com o aumento da resistência à compressão, chegando próximo de 330 MPa e 16 MPa de resistência à tração. Todas as composições tiveram uma variação dimensional inferior a 0,3%,
os resultados dinâmico-mecânicos acompanham a resistência à compressão. A gente tem uma pequena reorganização microestrutural, mas essa densificação da matriz ela é benéfica, o que fez com que a gente concluísse que o nosso material ele atinge as especificações de resistência mecânica que a gente estabeleceu no início, atingindo mais de 200 MPa sem ciclos, podendo chegar a 330 com os ciclos. A nossa resistência à tração com 10% de aço, ela parte de 200 MPa, de 12 MPa de resistência à tração, e pode atingir o 16, então a gente tem a manutenção e até o crescimento dessas propriedades mecânicas com os ciclos, então existe esse bom desempenho à fadiga térmica, o que faz com que esse material ele seja viável de ser empregado em substituição aos materiais metálicos para a produção de machine beds ou as ferramentas que vão ser usadas no processo de estampagem. Como o projeto tem a participação de muitos membros do GEMASC, e ele já foi concluído, em outras fases, outros alunos, eles acabaram já empregando esse material para fazer os protótipos e a validação desse conceito. Então, aqui a gente tem um dos moldes que foi empregado com ótimo acabamento superficial. E então, as sugestões que ficam para as pesquisas futuras é tentar aumentar a durabilidade, mesmo quando submetido a ações mecânicas e ambientais mais agressivas, incrementar essas propriedades mecânicas, seja pela hibridização ou uso de outros materiais, fazer a modelagem desses moldes por meio do método de elementos finitos e fazer uma análise do ciclo de vida, tanto nos aspectos ambientais quanto econômicos. Acho que era isso. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade da banca e aos colegas que estão aqui. Eu também queria agradecer ao GEMASC, que fez parte da minha trajetória acadêmica, que começou lá na graduação e que foi responsável por muito do meu aprendizado. Eu fiz amigos incríveis e acabei indo para lugares que eu nunca imaginei no passado. E então, agradecer todos que ajudaram nessas operações de moldagem, que precisaram da participação de muita gente para acontecer, e que é um trabalho coletivo. Eu sou muito feliz de ter trabalhado com essas pessoas. Muito obrigado, Duda. Tá? Parabéns pelo trabalho.